Olá para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Ação Parlamentar. Nosso convidado, o deputado estadual Henrique Arantes, do PTB, ele que é primeiro secretário da mesa diretora que comanda a casa nos biênios 2015, ou melhor, no biênio 2015-2016. Deputado, a gente começa essa entrevista perguntando de um projeto que o senhor apresentou recentemente aqui na casa, solicitando que sejam colocados os nomes dos beneficiários do programa Renda Cidadã no portal Transparência das secretarias do governo do estado de Goiás, ou da secretaria respectiva. Por que isso, deputado? Para dar transparência, né, Murilo? A função disso é dar transparência para o programa, porque é um programa social com dinheiro público, ou seja, cada contribuinte ajuda a pagar a renda cidadã das pessoas que são beneficiárias. E em muitas das vezes, como é um programa muito grande, quando eu fui secretário nós tínhamos 65 mil pessoas incluídas no programa, é um programa muito extenso, você delega a função para os supervisores de cada município para fazer a fiscalização do programa e mesmo assim é difícil fiscalizar isso. 65 mil pessoas, é natural que às vezes uma pessoa morra, uma senhora de idade que recebe o Renda Cidadã falece e a família mantém um cartão sob a posse da família, né? E isso é ilegal, ela não pode sacar o benefício de uma pessoa falecida, então tem que fazer a devolução do cartão para o Estado e se for o caso, o Estado mantém um benefício com a família, mas no nome de outra pessoa. Ou se não for, porque se for a família que tem uma renda um pouco melhor e a senhora que era bem doente, e aí transfere o benefício para outra família carente. Então ajudar nessa fiscalização. E quando eu fiz isso, quando eu fui secretário de Estado, fiz como uma prática lá dentro. Eu coloquei na internet por ordem alfabética, listado por município e listado também por beneficiário. Do A ao Z, de Ana a Zumira. Em cada município. Em cada município. E aí eu recebia denúncias constantes em vários municípios alegando que um pastor de igreja recebia um benefício, um rapaz que tinha uma caminhonete com carro de som recebia o benefício e às vezes pessoas falecidas que estavam lá recebendo o benefício, né? E aí através disso nós fazíamos a averiguação, comprovando a denúncia, tirava o benefício indevido. Era cortado E entregava um recadastramento dentro do cadastro único que é feito pelo governo federal, que a secretaria já fazia uma parceria com esse cadastro único, que é chamado de CAD único, nós fazíamos a inclusão de uma nova família em potencial de risco. Então acho que é para dar fiscalização e claridade ao programa, porque hoje, da forma como está, você procura quem são as pessoas que recebem através, tem que mandar um ofício para a secretária e aí ela vai informar quem são os beneficiários daquela região ou daquela cidade. E aí a população não ajuda mais na fiscalização. E se houver alguma mazela, porque sempre não tem como não haver. É um programa feito por seres humanos, vários, não é só um. Então é até comum que aconteça uma falha ou outra nesse programa. Então nós precisamos que as pessoas ajudem a fiscalizar para que essas falhas minimizem. Sempre, deputado, vai haver algum tipo de desvio de função? Não sempre, é da natureza humana, isso é impossível não haver. Nós temos ali 65 mil pessoas, hoje eu acho que devem manter mais ou menos o mesmo número de beneficiários. É natural que uma pessoa que vai fazer o cadastro para o Renda Cidadã minta igual bula de biotônico. Ela fala que nunca comeu carne na vida e às vezes ela tem uma vida até que levemente confortável. Porque o programa, de fato, ele não é para a pessoa que se enquadra como o que a gente chama de uma pessoa pobre. Ele é para uma pessoa que seria miserável. Aquela pessoa que não tem condição nem de comprar sua comida ou seu remédio. Então, o Renda Cidadã, ele vai abaixo da linha da pobreza. Então, se tiver uma pessoa que é pobre recebendo Renda Cidadã, estaria pelos moldes da lei irregular. Eu até defendo que haja uma flexibilização disto, para que você enquadre as pessoas que têm uma renda baixa e não uma renda abaixo da linha da pobreza, que é o que hoje o programa faz pela sua norma. E da forma como está, se você for passar um pente fino bem estreito mesmo no programa, você vai automaticamente, do meu ponto de vista, descadastrar muitas famílias que lá estão cadastradas, que passam dificuldade. Tem gente em condição de miséria que não é beneficiária? Também existe. Por exemplo, você vê andarilhos na rodovia. Essas pessoas, você não tem residência fixa, não tem documento, então é difícil o Estado fazer a triagem disso tudo. E fora eles, há pessoas que têm difícil acesso, ribeirinhas que moram em beiras de rios, de municípios, às vezes muito extensos, como, vamos supor, dar o exemplo de Cavalcante ou Niquelândia, que são municípios muito grandes.
e muitos rios dentro do município. Então, longe da sede municipal, a pessoa vive numa tapera, e aí no estado de miséria, e aí o Estado não tem acesso a essa pessoa. Então, essas falhas acontecem ainda. E eu acredito que se você colocar na internet, hoje, a internet é uma ferramenta muito importante para todos, e como tem muitas pessoas que gostam de ver o que esse governo faz, o que o governo deixa de fazer, acompanhando essa fiscalização no seu município, e ele vai pegar a relação de A a Z, e geralmente a cidade pequena, quanto mais pequena, mais se conhece as pessoas, todos se conhecem, então a pessoa vai olhar, por exemplo, Cocalzinho, vai olhar todas as pessoas de Cocalzinho que recebem e vai pensar, poxa, eu conheço essa e essa aqui que eu acho que não enquadram no programa. E aí faz a denúncia para o Estado e o Estado averigua. Deputado Henrique Arantes, a bancada de oposição foi à tribuna e criticou muito a volta desse programa, né, que estava suspenso, agora em período eleitoral. Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que o programa ele ficou paralisado por 1 ano e meio. Ficou 1 ano e meio sem nenhuma pessoa receber o mínimo que a renda cidadã pagava, que é R$80. 1 ano e meio é muita coisa. Muitas dessas pessoas acarretaram um problema nos seus tratamentos de saúde, isso é óbvio. Pessoas que não têm dinheiro para comprar remédio, pessoas que não têm dinheiro para comprar comida, tiveram que se virar. E isso prejudicou muito a vida dessas pessoas. 1 ano e meio, é muito tempo. E aí o governo volta no período eleitoral, né, que eu acho que é perigoso, não deveria fazer isso. Eu acredito que o governo deveria fazer essas entregas desses cartões ou antes ou depois do período de eleições, porque pode acarretar em cassação de candidaturas nos diversos municípios do interior. Qualquer candidato, que agora já são candidatos, que estiver próximo do evento de entrega desses cartões, ou que for filmado ou fotografado dentro de um evento desse, terá sua candidatura cancelada pelo Tribunal Eleitoral, porque é ilegal participar de qualquer evento de estado, ou de município ou de prefeitura no período eleitoral. Então é muito perigoso isso, vai atrapalhar muitas pessoas e naturalmente também que isso pode ser usado eleitoralmente, que eu sempre defendi que isso é horroroso, não deve ser feito. Quando eu era secretário, eu já dei várias entrevistas falando, as pessoas me perguntando sobre isso, eu falava que o programa da renda cidadã, a gente tem que trabalhar para tentar fazer o bem para a pessoa, tentar fazer o melhor para a pessoa e sempre dando afinco nisso. E se a pessoa no final decidir votar em mim, ou em A, ou em B, ou em C, por conta do programa, tudo bem. Mas não deve ser usado como arma. Olha, se você não votar no fulano, não vai ter o cartão, vai ter seu benefício cancelado. Isso, inclusive, quando a gente fazia reuniões com os coordenadores do programa Renda Cidadã e Bolsa Família, que também é coordenado pela secretaria, que hoje eu não sei o nome correto. Secretaria Cidadã. Hoje é Secretaria Cidadã, é o que a secretária costuma dizer. A secretária fala cidadã, mas não é. Acho que é Secretaria de Desenvolvimento Humano, ela tem uma nomenclatura muito grande e por isso a secretária Leda Borges, que é deputada estadual licenciada, a denomina de Secretaria Cidadã. Então vamos chamar de Secretaria Cidadã, isso. Embora não é o termo correto, é um apelido, né? Um apelido. Essa secretaria coordena o Bolsa Família e o Renda Cidadã. E quando a gente fazia os encontros dos gestores desses programas, sempre pontuava isso para que eles fizessem desta forma, para que não apertassem, nem pressionassem, não usassem politicamente esse benefício nem para nenhum lado, nem para o partido PMDB, nem para o PSDB, nem para qualquer outro partido. Deputado, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Ação Parlamentar. Continue com a gente. A violência contra a mulher traz marcas nada animadoras. O vermelho da vergonha, o roxo da dor, o preto do luto. Mas o Cevan acredita que o futuro de toda mulher pode ser melhor, porque a consciência de todo homem sempre pode mudar. Aproveite o Dia Internacional da Mulher para dar fim ao silêncio e ao sofrimento. 3213-2233. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante.
E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos então com o programa Ação Parlamentar aqui na TV Assembleia. Estamos conversando, debatendo com o deputado Henrique Arantes, do PTB. A gente falava de um projeto que o senhor apresentou aqui para que a secretaria, chamada de Secretaria Cidadã pela própria secretária, a deputada estadual Leda Borges, deputada licenciada aqui da casa, para que os nomes, né, dos beneficiários do Renda Cidadã sejam colocados no portal Transparência da secretaria para que todos tenham acesso. O senhor costuma, embora seja da base aliada, é filho do deputado federal Jovair Arantes, que é aliado antigo do governador do estado, o senhor costuma ter uma postura independente, meio que independente, vamos assim dizer, na casa, muitas vezes elogiada até pela bancada de oposição. É uma estratégia, é um objetivo? Como é que é, deputado? Não, é a forma como eu penso mesmo. Eu acredito que eu ajudei a eleger o governo, sou do lado do governador. Eu concordo com muita coisa com o que ele pensa e política pública que ele implementa, mas eu não dou conta de concordar com tudo, com todo mundo, né? Isso é natural. O meu próprio time, o Atlético, não concorda às vezes com o posicionamento errado de um jogador, igual o governo. O governador apoia as ações dele, mas tem uma coisa ou outra que às vezes ele implementa que eu não acho que é a forma correta que está fazendo. E aí o senhor fala. E aí eu costumo me manifestar, eu não dou conta de ficar quieto, eu me manifesto. Sempre eu tento ser da forma mais idônea possível e da forma mais... Porque crítica é difícil de fazer e a pessoa que recebe a crítica, ela nunca recebe a crítica de uma forma legal. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, mas eu tento sempre fazer da forma mais leve possível para evitar que há um desentendimento, mas acho que a crítica tem que ser feita, a pessoa que vê e se entender que está errada, ela pode tomar correções para melhorar, no caso, uma ação ou um comportamento. No ano passado, por exemplo, salvo engano, o senhor apresentou um projeto aqui na casa para que fosse colocado na placa de uma obra parada, por que a obra estava parada, né? Exato. E tem muito, né? Isso. E o governo, eu achei até interessante que o governo sancionou a matéria, porque isso é também uma ferramenta de defesa para o governo. Às vezes as pessoas pensam que é uma medida de fiscalização para punir o governo, mas também é uma medida do protetiva, governo se proteger. Porque às vezes a obra é parada pelo Ministério Público Federal, no caso do aeroporto de Goiânia, ficou paralisado tanto tempo por conta do Tribunal de Contas da União. Então, um órgão totalmente alheio ao governo. E aí ele colocaria a placa falando, a obra está parada por conta disso, porque aconteceu isso. O Estádio Olímpico ficou paralisado tanto tempo, a construção dele, tendo dinheiro para fazer, porque foi feita uma licitação, uma empresa venceu a licitação, a empresa estava quebrando, não dava conta de fazer não dava conta de fazer a obra, e aí o governo queria cancelar a licitação, a empresa não aceitava, a empresa queria fazer uma negociata ali para poder pegar um pouco de dinheiro e transferir para outra empresa para construir a obra. E aí o governo não aceitou, a empresa também não, e aí ficou arrastando anos e anos e anos. Então, se o governo colocasse uma placa avisando isso, a população poderia estar do lado do governo. Mas, em contrapartida, na verdade, o que aconteceu foi que a população viu a obra parada por 8 anos ou 10 anos, não sei, foi muito tempo. Foi... mais de 10 anos. Por aí. Por aí. A população viu a obra parada por tanto tempo e jogava a culpa no governo. O governo não faz porque não quer, o governo derrubou e não fez um novo estádio. Mas, na verdade, o dinheiro estava pronto, licitação pronta, a empresa de malandragem não queria fazer a obra. Então, é uma ferramenta que pode também punir o Estado, mas é uma ferramenta também de proteção ao Estado. Recentemente também, o senhor apresentou um projeto aqui na casa que não deve ter agradado muito a equipe econômica do governo do Estado, especificamente a Secretaria da Fazenda, para que carros que sejam, que caiam nas blitz e que porventura estejam com IPVA atrasado, não sejam apreendidos. Por quê? Primeiro para deixar claro, não é para as pessoas andarem com IPVA vencido. Exato. Porque o IPVA é um imposto anual. Então, tem o ano de 2016, eu tenho que pagá-lo em 2016. Dentro do ano de 2016. Se o meu IPVA vence em abril e eu não paguei em 2016, eu poderia pagá-lo até o final de dezembro de 2016. Então, porque a Blitz, ela chega e retém o seu bem naquele momento se o seu imposto estiver atrasado. E no nosso entendimento, nenhum bem pode ser retido com o imposto atrasado.
Então ele tem que mover uma ação e aí depois dessa ação, uma ação judicial, reter o seu bem. A sua casa você não perde ela se você atrasar o IPTU. E como o IPVA ele é um imposto anual, nós entendemos que ele não tem a obrigação de ser pago dentro da data estipulada pelo DETRAN ou pela Secretaria da Fazenda. A data estipulada a ser paga é de acordo com o contribuinte. Se o contribuinte achar que é mais saudável para ele pagar no começo do ano, ou no final, ou no meio, ou diluir em várias parcelas, ele paga dessa forma. Então, o projeto é para não apreender os veículos que estão com o IPVA vencido dentro do ano de vencimento. Agora, se vencer um ano, poderia apreender da forma regular para evitar que alguns carros aí que não têm condição de rodagem continuem rodando. E a própria Secretaria da Fazenda vem fazendo várias operações nesse sentido. De poder regularizar o que está irregular, né? Eu acho importante isso também. E por isso o senhor apresentou também um que parcela, pode, hoje, salvo engano, o IPVA pode ser parcelado em até 3 vezes, né? 3 vezes. E o senhor apresentou um projeto para que seja parcelado em até 12 vezes, seria isso? Isso, para a pessoa poder pagar igual paga o seu imposto de casa, o do apartamento. O IPTU, o ITU. Isso, porque você recebe um carnê da prefeitura do seu município, no caso Goiânia, né? Você recebe um carnê e você define se quer pagar no coco, como a gente fala, de uma vez só, ou se quer diluir em prestações. E o IPVA, com esse projeto aprovado, ele viria da mesma forma. Você receberia um carnê com o valor integral, geralmente com um desconto, porque o Estado acha interessante receber adiantado, que aí ele dá um pequeno desconto, ou você dilui em 12 vezes e paga da forma como achar mais conveniente para o seu bolso. Para alguns seria ótimo, né? Porque o IPVA para muita gente é um pouco pesado. E as pessoas se controlavam para poder pagar IPVA e seguro, geralmente com 13º. Isso é muito comum na nossa comunidade. E quando você escolhia a placa do seu carro, antigamente, o ano passado, ano retrasado, você escolhia com o final que batia nisso para você poder receber o seu 13º e pagar ali essa bolada extra, que geralmente o IPVA é 1.000 ou 2.000 e o seguro mais 2.000 talvez. Então é muito pesado para a pessoa desembolsar isso de uma vez, né? Então isso ajudaria bastante a não pesar no bolso das pessoas. Ok, esse é o momento para as suas considerações finais, então. Bem, é só agradecer e dizer que qualquer ideia também que você que está nos assistindo tiver, pode entrar em contato conosco através do nosso gabinete, que vamos buscar atender da melhor maneira possível, apresentar projetos e requerimentos de acordo com a região sua, onde você mora, no seu município, e as ideias que você tem para o nosso estado. Conversamos então com o deputado Henrique Arantes, PTB, ele que é primeiro secretário da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigado pela presença. Obrigado, Murilo. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando aqui no canal 8 da NET, também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.